Paulo tinha 26 anos quando perdeu tudo em menos de um ano: o emprego, o sossego e quase a esperança. Foi demitido sem motivo justo, viu seu salário despencar no emprego seguinte e as dívidas do tratamento do pai começaram a engolir cada centavo que sobrava. Para não afundar de vez, ele fez algo que ninguém em sã consciência faria: comprou, por um preço absurdamente baixo, a casa mais temida da cidade. E foi lá, no andar de cima, atrás de uma porta que ninguém deveria ter escondido, que ele encontrou algo capaz de mudar tudo. Se você já sentiu que precisava recomeçar do zero, essa história é para você. Se inscreva no canal, deixe seu like e fique até o final, porque essa jornada está apenas começando. O aviso de demissão chegou numa terça-feira comum, às 10 horas da manhã, entre um café mal terminado e uma planilha que Paulo nem havia salvado ainda. A gerente de recursos humanos falou por 7 minutos sem olhar diretamente para ele, usando palavras como reestruturação e ajuste de quadro, como se aquilo tornasse mais fácil de engolir o fato de que, na semana anterior, fora justamente ele quem havia alertado a diretoria sobre uma falha grave no sistema de rotas que estava custando caro à empresa. Ninguém quis ouvir. E quando o prejuízo veio à tona, alguém precisava carregar a culpa. Paulo era o mais novo do setor, o que tinha menos tempo de casa, o mais fácil de sacrificar. Ele saiu do prédio da Cargonorte Transportes com uma caixa de papelão nas mãos, contendo pouco mais que um cabo de carregador, uma caneca e um porta-retrato com a foto do pai, sorrindo num aniversário que já parecia distante demais. Ficou parado na calçada por um tempo que não soube medir, olhando o movimento da rua como se aquilo pertencesse a outra pessoa, a uma vida que ele tinha visto de fora até aquele momento. Seu Adalberto, o pai de Paulo, estava havia 2 anos em tratamento contra um câncer que os médicos insistiam em chamar de controlável, uma palavra que soava mais a promessa do que a certeza. As sessões de quimioterapia, os exames de acompanhamento, os remédios que não entravam no plano de saúde, tudo isso tinha um custo que Paulo vinha sustentando havia meses, dividindo cada boleto em pedaços menores, adiando o próprio conforto para que o pai não sentisse o peso da conta. Ele conseguiu um novo emprego 6 semanas depois, numa transportadora menor do outro lado da cidade. O salário era quase 40% mais baixo do que o anterior, e o cargo, apesar do nome bonito no crachá, não tinha metade das responsabilidades nem da estabilidade que ele havia construído nos últimos 4 anos. Mas era trabalho, e trabalho era o que existia entre a dívida e o desespero. Foi numa noite de outubro, sentado à mesa da cozinha com uma calculadora e uma pilha de boletos vencidos, que Paulo fez as contas pela 5ª vez seguida, torcendo para que o resultado mudasse. Não mudou. O apartamento onde morava, financiado ainda com o salário antigo, tinha se tornado um peso impossível de carregar. Ele passou a mão pelo rosto, olhou para o retrato do pai na estante da sala e tomou a decisão que vinha adiando havia semanas. Precisava vender o apartamento. A venda aconteceu mais rápido do que ele esperava, mas o dinheiro, depois de quitada boa parte da dívida do tratamento, não deixou sobra suficiente para comprar outro imóvel dentro dos padrões que ele conhecia. Paulo passou dias procurando algo, qualquer coisa, que coubesse no que havia restado. Foi um colega do novo emprego, um homem mais velho chamado Osmar, quem comentou de passagem sobre um leilão que a prefeitura de Vale do Cedro fazia todo mês, vendendo imóveis com dívidas de impostos atrasadas havia anos. Tem umas coisas ruins ali, Osmar disse, mastigando o sanduíche do almoço sem muita cerimônia. Mas também tem barganha de verdade, para quem não tem medo de trabalhar. Paulo não tinha medo de trabalhar. O que ele tinha era medo de não conseguir mais nada.
Foi assim que, numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, ele se viu sentado numa cadeira de plástico dentro do anexo da prefeitura, junto de outras 20 e poucas pessoas, a maioria homens de meia idade, com cadernos de anotações e o ar de quem já tinha feito aquilo antes. O ambiente cheirava a café requentado e papel velho. Um leiloeiro conduzia os lotes num tom monótono, quase automático, como quem lê uma lista de compras. Um terreno baldio, um galpão comercial fechado, uma casa de 2 cômodos com infiltração no telhado. Paulo ouviu tudo distraído, fazendo as contas mentalmente, comparando cada valor com o que restava na conta. Nada parecia caber. Então, o leiloeiro fez uma pausa antes do lote seguinte. Uma pausa diferente das outras, mais longa, quase hesitante. Lote 47, ele disse. A casa da Rua Tupi. Alguns aqui conhecem. Um riso baixo percorreu as fileiras de cadeiras, o tipo de riso que já tinha sido dado ali antes por aquele mesmo motivo. 2 andares, terreno amplo, imposto atrasado há 12 anos, estado de conservação ruim, vendida no estado em que se encontra, sem garantias. Sem garantia nenhuma, isso sim, disse um homem na primeira fila, e o riso se espalhou de novo, mais solto dessa vez. Uma mulher sentada 2 cadeiras à frente de Paulo se inclinou para o vizinho e disse, baixo, mas não baixo o suficiente. É a casa da dona Zuleide. Meus netos não passam perto depois que escurece. O vizinho concordou com a cabeça, do jeito de quem já ouvira aquilo tantas vezes que nem precisava mais examinar a informação. O leiloeiro deixou o comentário se dissipar antes de continuar. Vamos abrir em R$18.000, ele disse, no mesmo tom de quem espera não precisar manter aquele valor por muito tempo. Paulo fez a conta antes mesmo de decidir fazê-la. 18.000 deixariam uma sobra pequena, mas suficiente para os próximos meses de tratamento do pai. Uma casa de 2 andares, com terreno amplo, um telhado que havia resistido a 12 anos de descaso sem desabar. Ele pensou no quarto que estava alugando havia 1 mês, um cômodo apertado onde mal cabia a cama e a mala. E pensou, sem saber exatamente porquê, no retrato do pai sorrindo, guardado agora dentro de uma caixa de papelão. Ergueu a mão devagar, como se estivesse testando o próprio movimento antes de confirmá-lo. Tenho 18, ele disse. O leiloeiro olhou para ele por um instante mais longo do que o necessário. 18.000! Alguém dá 20? Ninguém se mexeu. Um dos homens de casaco bom, sentado na fileira da frente, virou-se completamente na cadeira para olhar Paulo. Não era pena o que havia naquele olhar. Era mais parecido com a surpresa de quem vê alguém pegar o último lugar de um ônibus sem perceber que existia uma fila. Rapaz, disse a mulher que tinha comentado sobre os netos, sem maldade na voz. Você não quer essa casa. 18 primeira, disse o leiloeiro. Um homem perto do corredor falou alto o suficiente para todos ouvirem. Deixa ele ficar com o fantasma. Pode cobrar entrada para visitar. Paulo manteve o braço erguido e os olhos na frente da sala, do jeito que o pai costumava manter o olhar firme quando algum médico tentava suavizar demais um diagnóstico difícil. Calmo, decidido. O martelo bateu. Vendida. A casa da Rua Tupi para o rapaz lá atrás, por R$18.000. O leiloeiro balançou a cabeça enquanto anotava, um gesto pequeno e privado que Paulo guardou sem comentar. Ele pagou no guichê do cartório com o dinheiro que tinha reservado, contado nota por nota. O funcionário, um rapaz de gravata bem alinhada e expressão treinada para não revelar nada, deslizou um papel sobre o balcão e depois uma chave presa a um cordão de barbante, o metal escurecido pelo tempo e pelo uso. Ele segurou a chave 1 segundo a mais do que a transação exigia. Você sabe sobre aquela propriedade, ele disse. Não era bem uma pergunta. Sei que agora é minha, Paulo respondeu.
Dobrou a escritura e guardou no bolso da jaqueta e saiu antes que o funcionário decidisse avisá-lo de mais alguma coisa. A Rua Tupi subia pelo lado leste de Vale do Cedro, atravessando quarteirões que ficavam mais simples e mais cansados, à medida que a subida aumentava, até que o asfalto dava lugar a um paralelepípedo desgastado e as árvores se fechavam dos dois lados como um túnel. No alto, onde a rua terminava contra a encosta do morro, a casa se erguia sozinha num terreno duplo, atrás de um portão que já vinha cedendo ao tempo havia anos. Paulo parou diante dele e olhou para cima, e por um instante entendeu por que a cidade inteira contava histórias sobre aquele lugar. Era um sobrado antigo, de 2 andares e um sótão sob o telhado inclinado, com uma pequena torre arredondada na esquina, erguendo-se contra um céu cinzento. A pintura tinha o tom de osso envelhecido. A maioria das janelas estava com tábuas pregadas por dentro, e as poucas que não estavam olhavam para baixo, vazias e escuras. A varanda cedia visivelmente de um lado, onde uma coluna havia apodrecido. Uma trepadeira sem poda havia tomado conta de toda a parede voltada para o morro, arrancando parte da calha de seu lugar. Qualquer pessoa que olhasse aquela casa via uma casa assombrada. Paulo se obrigou a olhar diferente. Viu um telhado que havia aguentado 12 anos de abandono sem ceder. Viu uma varanda que havia falhado apenas na coluna, não na estrutura. Viu uma base de alicerce de pedra correndo firme e nivelada ao longo da frente do terreno. Viu ossos e soube, antes mesmo de atravessar o portão, que teria muito trabalho pela frente para transformar aqueles ossos em um lar de novo. 2 meninos vinham descendo a rua de bicicleta e frearam ao ver Paulo parado diante do portão. Mantiveram distância, como se aquilo fosse uma regra que já conheciam de cor. "O senhor não vai entrar aí", disse o mais novo, um menino de uns 9 anos, com o tom de quem avisa sobre um perigo óbvio. "Vou sim", Paulo respondeu. "É minha agora. Comprei hoje de manhã." Os dois trocaram um olhar longo, do tipo que crianças trocam quando estão decidindo se algo é mentira ou apenas loucura. "Ninguém mora aí", disse a menina, com a paciência de quem corrige um erro simples. "Tem uma mulher que aparece na janela de cima. Meu primo viu. Ela morreu faz muito tempo." "Deve ser um gato", Paulo disse sem muita convicção. Nenhum dos dois pareceu convencido. Pedalaram morro abaixo e um deles gritou alguma coisa por cima do ombro que o vento levou antes de chegar aos ouvidos de Paulo. Ele voltou a atenção para o portão, empurrou o metal enferrujado com o ombro até abrir espaço suficiente para passar e seguiu pelo caminho de pedras tomado por mato até os degraus da entrada. A madeira da varanda rangeu sob seu peso, mas segurou. A chave resistiu por um instante na fechadura antes de ceder, e a porta se abriu para dentro com um gemido longo, revelando um corredor de luz cinzenta, cheiro de cinza fria e poeira, e algo mais por baixo disso, seco e adocicado, como papel velho guardado num cômodo fechado havia anos. Paulo ficou parado na soleira daquela que era, agora, a primeira coisa que ele havia comprado sozinho na vida, e ouviu a casa se acomodar ao redor dele. "Boa tarde", ele disse em voz alta, e se sentiu bobo por dizer aquilo, mas disse mesmo assim. Nada respondeu. Mas, em algum lugar mais fundo da casa, sobre a madeira nua do assoalho, ele ouviu um movimento leve e rápido. Entrou. O corredor se abria para cômodos que haviam se arruinado da forma paciente com que casas vazias se arruinam. Reboco caindo em placas do teto, um lustre coberto por anos de poeira, uma escada em curva subindo em direção à penumbra, com um corrimão que, ao toque, ele sentiu ser madeira maciça sob toda aquela sujeira. Ele se movia devagar, do jeito que havia aprendido, ainda menino, observando o pai consertar móveis quebrados nos fins de semana, num tempo em que a família ainda tinha uma oficina pequena nos fundos de casa.
Seu Adalberto sempre dizia que um móvel abandonado não estava destruído, estava apenas esperando alguém disposto a fazer o trabalho. Paulo catalogava os danos, quase sem perceber que estava fazendo isso, o hábito enraizado fundo demais para ser esquecido. Os assoalhos eram largos e firmes. As janelas, que não estavam tapadas, tinham vidro antigo, ondulado, do tipo que já não se fabricava mais, que dobrava a luz de um jeito que o vidro moderno não conseguia reproduzir. Foi o corredor do segundo andar que o deteve, mas isso ele só descobriria mais tarde, naquela mesma noite, quando a claridade já tivesse ido embora e restasse apenas o facho fraco de uma lanterna que ele havia comprado a caminho da casa. Por enquanto, no fim da tarde, ele apenas notou de relance, subindo a escada pela primeira vez, que o corredor parecia terminar cedo demais. Da rua, olhando de baixo, o segundo andar parecia se estender até a torre na esquina da casa. De dentro, o corredor parava bem antes disso, diante de uma parede coberta por um papel de parede estampado com um padrão desbotado de rosas. Ele não deu atenção àquilo naquele primeiro momento. Havia coisas mais urgentes. Fechar a porta com alguma segurança, encontrar um lugar seco para passar a noite, decidir por onde começar no dia seguinte. Foi descendo de volta ao primeiro andar que ele viu o gato pela primeira vez. Um bicho preto, magro, com uma orelha rasgada, sentado no parapeito da janela da sala, observando Paulo com olhos verdes que não continham nem medo, nem calor algum. Olhava do jeito que se olha para alguém que acabou de entrar sem avisar na própria casa. Paulo parou onde estava. "Você mora aqui?" perguntou, e o gato não respondeu. Apenas continuou olhando antes de saltar do parapeito e desaparecer por um corredor lateral, deixando Paulo sozinho de novo com o silêncio da casa e a sensação estranha, ainda impossível de nomear, de que aquele corredor do segundo andar guardava alguma coisa que ele ainda não tinha permissão para entender. A primeira noite na casa da Rua Tupi, Paulo dormiu na sala da frente, enrolado num cobertor fino sobre um colchão inflável que havia comprado numa loja de conveniência a caminho do bairro Alto. O frio subia pelo assoalho de um jeito que o cobertor não conseguia vencer sozinho, e a casa falava a noite inteira, do mesmo jeito que casas velhas falam quando a temperatura cai. Estalos, suspiros, o gemido longo da madeira se acomodando. 2 vezes ele acordou certo de ter ouvido passos, e nas 2 vezes era apenas o gato, fazendo sua ronda por cômodos que Paulo ainda não tinha coragem de explorar no escuro. Ele havia decidido, ainda na véspera, que não ia mexer em nada que não entendesse direito sem luz decente. Era uma regra que vinha do pai. Uma coisa não se desmonta no escuro, porque no escuro a gente erra sem perceber que está errando. E aquele corredor do segundo andar, com o papel de rosas desbotadas e o comprimento que não batia com o que ele tinha visto de fora, era exatamente o tipo de coisa que exigia luz decente antes de qualquer decisão. De manhã, com o sol entrando fraco pelas frestas das tábuas nas janelas, ele desceu o morro até o comércio da parte baixa da cidade à procura de uma loja de material de construção. A rua principal de Vale do Cedro tinha sido construída para receber mais gente do que recebia agora. Fachadas largas, a maioria com as portas fechadas, um ou outro estabelecimento ainda resistindo. Foi numa esquina, perto do antigo pátio ferroviário, que ele encontrou o que precisava. Um galpão comprido, com um pátio cheio de portas usadas, banheiras de ferro fundido e madeira empilhada, cinzenta do tempo. Uma placa pintada à mão dizia: "Depósito e materiais usados da Marlene". Um sino tocou quando ele entrou. Lá dentro cheirava a ferro velho e serragem, e uma mulher atrás do balcão ergueu os olhos de um caderno de anotações.
Estava na casa dos 60 anos, de ombros largos, óculos de leitura empurrados para cima na cabeça grisalha e os braços de quem carrega o próprio estoque sem pedir ajuda. "Posso ajudar em alguma coisa?" ela perguntou. "Preciso de uma tranca com cadeado. Uma lona grande o suficiente para cobrir um pedaço de telhado, óleo de lamparina, se a senhora tiver, e o cimento de telhado mais em conta que tiver disponível", Paulo disse. A mulher pousou a caneta. "Essa é uma lista bem específica para alguém que eu nunca vi. Está trabalhando em alguma obra por aqui?" "Estou reformando uma casa", ele disse. Tinha aprendido, ainda menino, que a verdade custava menos do que a mentira no final das contas. "A da Rua Tupi. Comprei ontem no leilão da prefeitura." A loja ficou quieta de um jeito que não tinha nada a ver com barulho. A mulher olhou para ele por cima dos óculos, um instante mais longo do que o normal. "Você comprou a casa da dona Zuleide", ela disse, não bem como pergunta. Paulo não disse nada. A mulher soltou um suspiro que era metade risada e metade outra coisa mais antiga. "Nossa Senhora", ela disse. Finalmente alguém teve coragem. Saiu de trás do balcão e estendeu a mão, calejada e firme. "Marlene, essa bagunça toda aqui é minha." "Paulo." Dona Marlene olhou para ele sem cerimônia, reparando na sacola que ele tinha deixado perto da porta, nas botas gastas de tanto andar, no jeito cansado dos ombros. Ela não fez nenhuma das perguntas que uma pessoa pior teria feito. "Vem", ela disse. "Vamos fechar esse telhado antes que chova de novo." Carregaram o carrinho juntos até o pátio e Paulo percebeu que os valores que ela anotava não eram os valores das etiquetas. Uma lamparina a querosene ela chamou de empréstimo. Um rolo de corda boa ela chamou de sobra de estoque. Quando Paulo tentou objetar, ela balançou a mão no ar, dispensando o assunto. "Você tá tirando a chuva de cima da casa da Zuleide", ela disse. "Para mim isso já te faz cliente para a vida inteira. Pode me dever." Enquanto carregavam tudo para fora, Paulo perguntou, porque precisava perguntar a alguém qual era a história da casa. Todo mundo agia como se ele tivesse comprado um túmulo. Dona Marlene se encostou numa pilha de portas recuperadas e cruzou os braços. "Depende de quem você pergunta", ela disse. "Pergunta para a prefeitura. É um imóvel que ninguém quis por 12 anos de imposto atrasado. Pergunta para as crianças da cidade. É assombrada. Tem uma mulher que anda pela torre à noite com uma lamparina." Ela fez uma pausa. "Pergunta para mim. Eu te conto a verdade. A dona Zuleide morou naquela casa quase 60 anos e nunca virou as costas para ninguém que batesse naquela porta. E essa cidade decidiu que isso era a coisa mais estranha que já tinha visto." Ela olhou em direção ao morro. "Eu via um rosto novo por aqui de vez em quando, alguém jovem hospedado lá em cima na casa da Zuleide, e depois de um tempo essa pessoa sumia e ninguém nunca perguntava de onde tinha vindo ou para onde tinha ido. A gente estava ocupado demais, com medo dela, para ter curiosidade sobre ela." "O que ela fazia lá em cima?" Paulo perguntou. "Todos esses anos." Dona Marlene ficou quieta um instante. "Isso", ela disse, "é uma história mais longa do que o seu telhado pode esperar. Você volta quando estiver seco, eu te dou de comer e te conto um pouco." Ela entregou a lamparina a Paulo. "Vai, acende essa luz." E antes de ele sair, Dona Marlene desapareceu nos fundos e voltou com um saco de papel, que continha meio sanduíche e uma fruta. Colocou no carrinho sem fazer alarde daquilo. "Come enquanto trabalha", ela disse. "Você está todo osso." Paulo subiu o morro carregando mais do que tinha descido com, e algo apertado na garganta que ele não soube nomear e não tentou nomear. Passou a tarde inteira fechando o buraco do telhado, um trabalho gelado e feio, equilibrado na inclinação íngreme, com a lona estalando ao vento e o cimento endurecendo na colher de pedreiro. Mas quando desceu,
O vão de céu que se via por cima do quarto dos fundos tinha desaparecido e a casa estava, pela primeira vez em 12 anos, seca. Ele ficou parado no quintal, olhando para o que tinha feito, sentindo a satisfação específica de uma coisa quebrada que deixou de estar quebrada. Naquela mesma noite, sentado no chão da sala, com o celular apoiado contra a lamparina, Paulo ligou para o pai. Seu Adalberto morava havia 2 meses na casa de uma irmã, num bairro do outro lado da cidade, enquanto Paulo resolvia a questão da moradia. E a voz dele, do outro lado da linha, veio mais cansada do que Paulo gostaria de admitir para si mesmo. "Comprei uma casa, pai", Paulo disse, tentando manter o tom leve. "Lá no alto da rua Tupi." Houve um silêncio breve. "Aquela que falam que é mal assombrada? Essa mesma." Seu Adalberto riu, um som fraco, mas verdadeiro. Sua mãe, que descanse, ia dizer que só um Fonseca mesmo para comprar problema, achando que é solução. "Foi barata, pai. Dava para pagar o resto do seu tratamento com o que sobrou." A voz do pai baixou um tom. "Você não precisava fazer isso por mim, meu filho." "Precisava sim", Paulo disse, e sentiu o peso da própria voz travar um pouco no meio da frase. "A gente cuida de quem cuidou da gente. Foi você quem me ensinou isso, lembra? Com os móveis, na oficina." Do outro lado, um suspiro longo. "Lembro." Uma pausa. "Manda foto quando puder. Quero ver essa casa de fantasma que meu filho foi capaz de comprar." Desligaram pouco depois, e Paulo ficou olhando para o teto rachado da sala, pensando em quantas vezes tinha visto o pai erguer um móvel quebrado do lixo alheio e devolvê-lo à vida com as próprias mãos, sem nunca reclamar do trabalho que aquilo dava. Talvez fosse isso, pensou, o que ele estava tentando fazer também. Pegar alguma coisa que todo mundo tinha desistido e provar que ainda havia jeito. Foi na manhã seguinte que o caminhão apareceu. Estava estacionado no portão quando Paulo saiu para buscar água na torneira externa. Uma picape grande e limpa, do tipo que nunca havia carregado nada mais pesado que um jogo de tacos de golfe. O homem que vinha subindo o caminho até a casa usava um casaco bem cortado e botas que jamais tinham pisado num canteiro de obras, e olhava para a construção com a expressão de quem faz um cálculo mental. Estava na casa dos 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, a postura tranquila de quem passou décadas sendo a pessoa na sala que não precisava levantar a voz. "Isso é muito trabalho para uma pessoa só", ele disse parando ao pé da escada da varanda. "Desculpe a informalidade." "Norberto Salgado, você é o rapaz que surpreendeu todo mundo ontem." "Paulo." Ele não parou de trabalhar. "Eu tirei alguma coisa sua?" Paulo perguntou. O homem sorriu, um sorriso ensaiado, mas não totalmente sem gentileza. "De certa forma. Minha construtora vem trabalhando nesse quarteirão há 3 anos. Um posto de saúde, moradia popular, um pequeno comércio. Coisa boa para a cidade. Esse terreno era a última peça." Abriu as mãos. "Vou ser honesto com você. Eu esperava conseguir isso sem alarde. Você chegou na frente, sem ressentimento nenhum. Na verdade, subi até aqui para fazer a sua semana." Falou um valor. R$ 35.000. "À vista hoje, e eu ainda cubro a mudança para qualquer lugar da cidade que você escolher." "Você pagou 18.000 por uma armadilha de incêndio interditada. Estou oferecendo 35.000 e um recomeço limpo. Isso não é negociação. Isso é um presente." Ele deixou o número pairar no ar entre os dois. Era mais dinheiro do que Paulo tinha visto junto numa vida inteira. Por um instante, ele se permitiu imaginar o que aquilo abriria. Um lugar decente para o pai descansar, uma folga na dívida, uma noite sem calcular quanto tempo o dinheiro ainda ia durar. Baixou a colher de pedreiro. "Não!" ele disse. Norberto piscou. Não era comum ouvirem não dele. "Acho que você não entende a posição em que está", ele disse. E a voz continuou calorosa, mas embaixo daquele calor havia algo que tinha se nivelado.
Essa propriedade tem irregularidades abertas há anos. A prefeitura queria interditar isso antes de você nascer. Como proprietário agora, essa responsabilidade é sua. Eu posso fazer tudo isso desaparecer. Ele fez uma pausa. Ou posso deixar seguir o curso natural, e você descobre quanto custa para uma pessoa sem dinheiro brigar contra uma ordem de interdição. Deixou um cartão sobre o corrimão da varanda. Pensa durante a noite, não pensa demais. Voltou para a picape limpa e foi embora sem olhar para trás. E Paulo ficou parado com a colher de pedreiro na mão, olhando para o cartão branco sobre o corrimão, sem tocar nele. O aviso estava preso no portão na manhã seguinte. Prefeitura de Vale do Cedro, dizia no alto. Notificação de estrutura irregular. Uma data de audiência tinha sido marcada, faltando 11 dias. O engenheiro da prefeitura recomendaria naquela audiência se o imóvel deveria ser regularizado ou demolido. Paulo leu 2 vezes. Depois dobrou o papel e guardou dentro da jaqueta junto da escritura, porque uma pessoa que não tem quase nada aprende a guardar todos os seus papéis no mesmo lugar. E como se aquilo já não bastasse, foi naquela mesma tarde que o boleto do empréstimo consignado, que ele havia feito às pressas, ainda no mês da demissão, chegou pelo aplicativo do banco com um aviso em destaque. Vencimento em 14 dias, sem possibilidade de renegociação. 2 datas agora corriam ao mesmo tempo dentro da cabeça de Paulo, uma audiência e um vencimento, e as 2 apontavam para o mesmo lugar. Ele precisava daquela casa em pé, funcionando, e precisava de um jeito de sustentar o pai enquanto isso. Ele voltou para dentro e ficou parado no corredor do 2º andar, diante da parede de rosas desbotadas, por mais tempo do que pretendia. Alguma coisa ali não fechava as contas, e coisas que não fechavam as contas exigiam atenção. Encostou a palma da mão no papel de parede. Por trás dele, fraca, mas inconfundível, veio a corrente fria de um espaço que o resto da casa não sabia que existia. Foi buscar a lanterna e o pé de cabra que tinha comprado na loja de Dona Marlene. Ajoelhou-se diante da parede e começou, com a ponta dos dedos, a procurar a emenda do papel, do mesmo jeito que o pai o havia ensinado a examinar uma superfície antes de tocar nela com qualquer ferramenta. O papel ali era mais novo que todo o resto da casa. Essa foi a primeira coisa errada. Em todos os outros cômodos, o papel de parede tinha desbotado e se soltado do reboco em tiras compridas. Mas aquele trecho estava inteiro, colado firme na parede, aplicado muito depois de o resto da casa ter sido decorado, aplicado por cima de alguma coisa. Ele enfiou a espátula sob uma emenda e puxou. E o papel se soltou numa tira comprida, e o que havia por baixo não era reboco, eram tábuas. Encostou a lanterna mais perto e sentiu o coração acelerar. Tábuas largas de pinho, pregadas na horizontal, formando um retângulo mais alto que ele. E, ao redor das bordas, dava para ver o batente de uma porta que alguém tinha coberto de propósito. Alguém que não queria que aquela porta fosse esquecida, queria que ela desaparecesse. Paulo sentou-se sobre os calcanhares, a lanterna tremendo levemente na mão, e olhou para aquele retângulo de madeira escondido havia quem sabe quantos anos atrás, de um papel de parede mais novo que tudo ao redor. Pensou no cartão de Norberto Salgado, ainda sobre o corrimão da varanda, levemente úmido do orvalho da manhã. Pensou no aviso de interdição dobrado dentro da jaqueta, ao lado da escritura. Pensou nos 11 dias que restavam até a audiência e nos 14, até o vencimento do empréstimo, 2 relógios correndo ao mesmo tempo dentro do peito. E pensou, sem saber ainda por quê, que talvez aquela porta tapada guardasse mais do que madeira velha e reboco. Encostou a mão fechada contra as tábuas, sentindo a madeira firme e fria sob os dedos, e soube, com uma certeza que não conseguia explicar direito,
que precisava descobrir o que havia do outro lado antes que o prazo da prefeitura decidisse por ele. A maçaneta era de porcelana, amarelada pelo tempo, fria ao toque, quando Paulo fechou a mão em volta dela. Girou sem resistência. A porta se abriu para dentro, sobre dobradiças que alguém tinha lubrificado com cuidado antes de selar tudo aquilo, revelando uma escuridão que cheirava a poeira e papel seco, e por baixo disso, muito fraco, um aroma de lavanda. Paulo ergueu a lanterna e a luz alcançou o interior, e por um instante ele esqueceu de respirar. A primeira coisa que a luz encontrou foi uma mesa comprida, do tipo usado em consultórios simples, coberta por um pano branco engrudado ao tecido pela poeira de anos. Ao lado, um armário de metal com portas de vidro, o tipo usado para guardar remédios e instrumentos, ainda com frascos alinhados dentro, os rótulos desbotados quase até desaparecer. Ele entrou devagar, erguendo a lanterna mais alto. O cômodo se abria à sua frente, o pedaço da casa que faltava, exatamente onde o corredor deveria continuar, com a curva da torre se projetando na parede do fundo e uma única janela alta ali. A janela estava pintada por dentro com tinta preta, aplicada em camadas cuidadosas, para que nenhuma luz escapasse para a rua lá embaixo. Alguém não queria que aquele cômodo fosse visto de fora. Alguém tinha subido ali, ano após ano, no escuro, com uma lamparina. As paredes eram cobertas de prateleiras do chão ao teto, dos dois lados, e as prateleiras estavam cheias de caixas. Caixas pequenas, do tamanho de uma caixa de sapato, ou menores. Cada uma rotulada na lateral com a mesma letra cuidadosa que ele já tinha visto na etiqueta presa à chave. Um nome, um ano, outro nome, outro ano. Os anos iam se acumulando para trás, cada vez mais antigos. O mais antigo que ele conseguiu encontrar, num canto baixo, onde precisou se agachar para ler, dizia 1962. Sobre uma escrivaninha, embaixo da janela pintada, havia um livro. Grosso, encadernado em couro escuro rachado pelo tempo, do tipo que se chamava de livro de registro. Era o único objeto no cômodo sem uma camada espessa de poeira, porque qualquer poeira que ali pousasse tinha sido limpa mais de uma vez, por uma mão que voltava àquela escrivaninha repetidas vezes ao longo de muitos anos. Paulo se sentou na cadeira diante dela, a cadeira onde alguém tinha se sentado no escuro durante décadas, e abriu o livro na primeira página. No alto, em tinta que já tinha escurecido com o tempo, na mesma letra das etiquetas das caixas, estava escrito: os que ninguém mais atendia. E abaixo, uma única linha. Cada um deles era filho de alguém. A gente só cuidou até alguém se lembrar. Depois vinham os registros. Eram curtos, uma data, um nome, às vezes só um primeiro nome, às vezes seguido de um ponto de interrogação onde deveria haver um sobrenome. E então uma ou duas linhas. Chegou de madrugada com febre alta, 12 anos, mãe sem condições de levar num hospital particular. Fiquei com ele 3 dias, voltou andando para casa. Depois o registro seguinte e o seguinte, página após página, década após década, na mesma letra, cada vez mais trêmula com o passar dos anos. A mesma voz de mulher em tinta ao longo de mais de meio século. Gente que chegava com dor que não podia esperar por uma consulta que nunca ia caber no orçamento. Crianças com febre que os pais não tinham como levar ao pronto-socorro da cidade grande. Idosos que a aposentadoria não alcançava. Paulo leu até a lanterna começar a fraquejar e trocou a pilha, e continuou lendo. Alguns registros tinham 3 linhas. Alguns eram uma única frase que carregava uma vida inteira dentro. Uma jovem que chegou grávida e sozinha e saiu semanas depois com um emprego arranjado na fábrica de tecidos do outro lado da cidade e alguém para cuidar do bebê enquanto trabalhava.
Um homem que chegou com um machucado, que não cicatrizava havia meses, tratado com o que havia disponível, que hoje, segundo uma anotação mais recente, ainda mandava cartão de fim de ano. Foi perto do meio do livro que ele encontrou o registro que o fez parar de respirar. Era mais longo que a maioria. Começava no inverno de 1963. Uma moça chamada Adelina, 17 anos, chegou grávida de 7 meses, enviada em segredo por um padre de uma cidade vizinha que sabia para onde mandar quem não tinha mais nenhum lugar. Ficou hospedada durante todo o inverno e parte da primavera. Teve o bebê no quarto dos fundos, com a ajuda de um médico que fazia aquela viagem havia anos e nunca tinha cobrado um centavo. A família dela veio buscá-la em outubro daquele ano. Ela voltou para a vida anterior, casou-se depois e nunca mais falou sobre aquele ano. Paulo leu as 2 últimas linhas do registro e leu de novo. O menino dela cresceu bem aqui nessa cidade e nunca soube onde deu o primeiro suspiro. Hoje ele constrói coisas. Metade do lado leste da cidade tem o nome dele. Ficou parado, segurando o livro com as 2 mãos. Pensou num homem de casaco bem cortado, parado ao pé da escada da varanda, com um sorriso ensaiado e um número pronto na boca. Pensou no nome no aviso preso ao portão. Pensou em Dona Marlene dizendo que a construtora de Norberto Salgado vinha reformando o lado leste da cidade havia 3 anos. Voltou ao início do registro e leu de novo, mais devagar dessa vez. Adelina, inverno de 1963. Um menino nascido no quarto dos fundos na primavera seguinte. E no final, numa tinta mais recente que o resto do registro, numa letra mais trêmula do que a que tinha aberto o livro, Dona Zuleide tinha acrescentado uma única linha, anos depois do registro original. Ele não sabe. A mãe dele carregou isso para o túmulo. Mas está escrito aqui, para o dia em que alguém precisar devolver isso para ele. Paulo pousou o livro sobre a escrivaninha e olhou para a janela limpa de tinta que ele mesmo tinha começado a raspar, para a cidade lá embaixo, com suas luzes pequenas e comuns, sem fazer ideia do que tinha acabado de ser encontrado ali em cima. O homem que tentava tirá-lo daquela casa, que tinha passado 3 anos armando as condições para que aquele terreno desaparecesse do mapa, tinha dado seu primeiro suspiro no quarto onde Paulo guardava seu colchão inflável. Ele não sabia. A mãe tinha levado aquilo para o túmulo, e a única prova que restava no mundo estava agora nas 2 mãos de Paulo. Ficou muito tempo sentado com o livro no colo. Sabia, sem que ninguém precisasse dizer, que aquilo que segurava era uma arma. Um homem que tinha construído a própria vida profissional em cima de uma versão de si mesmo que não tinha nada a ver com um ano escondido no passado de uma moça assustada cuja reputação dependia, em parte, da história que contava sobre de onde vinha, podia ser detido ali mesmo por aquilo que ele segurava nas mãos. Não precisaria nem ameaçar. Bastaria mostrar. Pensou naquilo durante o resto da noite e no dia seguinte. Pensou enquanto lixava um batente de porta emperrado no corredor do 2º andar, as lascas de madeira caindo no chão, a madeira por baixo clara e honesta. Pensou naquilo do jeito que se pensa numa coisa que ainda não se está pronto para decidir, virando de um lado e do outro, largando e pegando de novo, examinando de ângulos diferentes. Ele já tinha sido usado como instrumento na conta de outra pessoa antes. Não do mesmo jeito, mas o formato era familiar. A sensação de ser uma variável no cálculo de alguém, de ter a própria situação transformada em ferramenta para o resultado alheio. Não queria fazer isso com outra pessoa, nem com aquele homem. Mas também pensava em Norberto parado no pé da escada, com o cartão pronto na mão. Pensava nos 11 dias, que agora tinham virado 9, encolhendo a cada amanhecer. Pensava no quarto lá em cima e nas décadas de registros cuidadosos de uma mulher que trabalhou sozinha, no escuro, para que aquilo pudesse continuar existindo.
Pensava no que aconteceria com tudo aquilo se uma máquina de demolição subisse a Rua Tupi e a casa desabasse, e o cômodo desabasse, e cada nome daquele livro sumisse junto com as paredes. Não decidiu. Ainda não. Dobrou a página com cuidado e guardou dentro da jaqueta, ao lado da escritura e do aviso de interdição. E voltou ao trabalho. Foi na noite seguinte, com 7 dias restantes até a audiência, que ele ouviu um carro subindo devagar pela Rua Tupi. Foi até a janela. Faróis avançando devagar lá embaixo. Não era a picape de Norberto. Um sedã mais antigo, escuro, que parou junto ao portão quebrado e ficou ali parado com o motor ligado por um longo momento antes de desligar. Uma mulher desceu do carro, de cabelos brancos, movendo-se com cuidado, apoiada numa bengala. Ficou parada junto ao portão, olhando para a luz que vinha da janela da torre, e levou uma mão à boca. "Posso ajudar a senhora?" Paulo chamou, descendo até a varanda. Ela ergueu os olhos. O rosto no ar frio estava composto, mas os olhos não estavam. "Essa luz", ela disse, a voz tremendo de um jeito que não era só idade. "Essa luz não acendia há anos. Eu passei de carro esta noite, vindo da casa da minha irmã, e vi e precisei subir." Segurou-se no portão. "Desculpe, eu precisava." Paulo desceu o caminho quebrado e ajudou-a a atravessar o portão, e a levou até dentro, sentando-a na única cadeira que restava na sala da frente. Ela olhou ao redor do corredor arruinado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e um tipo complicado de espanto por baixo delas. "Era tão quente aqui dentro", ela disse. "Você não diria, olhando do jeito que está agora. Sempre tinha criança, sempre tinha alguma coisa no fogão." Olhou para Paulo. "Há quanto tempo o senhor está aqui?" "Comprei há 10 dias", Paulo disse. R$18.000, no leilão da prefeitura." Ela o encarou. Depois riu, um som molhado e surpreso. "Claro", disse. "Claro. É exatamente assim que acontece." Ela sempre dizia que a casa encontrava o próximo. Seu nome era Doroteia. Tinha chegado à casa de Dona Zuleide no inverno de 1966, aos 16 anos, sem para onde ir, numa situação que nem ali, tantos anos depois, ela nomeou diretamente. Zuleide a acolheu e cuidou dela até a primavera, e depois ajudou a encontrar um caminho adiante que a levaria com o tempo até a faculdade de enfermagem, e uma carreira que Doroteia claramente considerava maior do que jamais teria tido direito de esperar. Tinha passado por aquele morro centenas de vezes ao longo de 50 anos. Nunca tinha subido. Paulo a levou até o 2º andar, com a lanterna, e mostrou o cômodo. Doroteia ficou parada na soleira, olhando para as prateleiras cheias de caixas, por um longo momento antes de se mover. Depois se moveu devagar, lendo as etiquetas com os dedos, até encontrar a que trazia o próprio nome. Dentro havia pouca coisa. Um pente de tartaruga, uma pulseira de identificação de hospital e, por baixo, um bilhete dobrado na letra de Zuleide. Ficou 2 anos, com medo de tudo quando chegou, sem medo de nada quando saiu. Foi fazer enfermagem. O maior orgulho que já tive. Doroteia segurou o bilhete com as 2 mãos e não falou por um tempo. Quando falou, a voz saiu muito firme, a voz de uma mulher que tinha feito as pazes com muita coisa e não esperava ter que fazer as pazes com aquilo também, ali, naquela noite. "Ela guardou", Doroteia disse. "Esse tempo todo, ela guardou tudo." Depois que Doroteia foi embora, prometendo voltar, Paulo desceu o morro na manhã seguinte, antes mesmo de o sol terminar de nascer. Dona Marlene estava no pátio, movendo uma pilha de esquadrias recuperadas, e ergueu os olhos a tempo de ler alguma coisa no jeito como Paulo caminhava, o passo específico de alguém carregando uma informação que ainda não sabia o que fazer com ela. "Entra", Dona Marlene disse. "Vou pôr café."
Sentaram-se junto ao fogão à lenha dos fundos do galpão, que já estava aceso desde antes do amanhecer, em duas cadeiras desiguais, puxadas para perto do calor. Paulo contou sobre o cômodo. Não tudo ainda. Não a parte que ele mesmo ainda estava virando nas próprias mãos, mas o resto. A porta atrás do papel de parede, as prateleiras de caixas, o livro de registros, o relato do menino enviado embora com um casaco e um pouco de dinheiro, a moça que não falou uma palavra durante meses. Contou do jeito simples que o pai tinha ensinado, descrevendo um dano sem drama, porque o próprio fato já era dramático o bastante. Dona Marlene escutou com as mãos em volta da caneca, os olhos indo para algum lugar que Paulo não conseguia acompanhar. 60 anos, ela disse por fim, a voz áspera. Meu Deus, eu sabia de parte disso. Do jeito que a gente sabe de uma coisa que combinou coletivamente não olhar de frente. Via um rosto novo por aqui, hospedado lá em cima, e depois de um tempo sumia, e ninguém perguntava. Fez uma pausa. A gente contava história de fantasma sobre aquela mulher para não precisar chamá-la pelo nome certo. Ela pousou a caneca sobre o fogão. Por que ela não contava para ninguém? Porque ia fechar tudo, Paulo disse, repetindo o que já tinha entendido sozinho na noite anterior, lendo entrelinhas no próprio livro. Um fantasma pode continuar trabalhando. Alguém que faz o bem abertamente recebe visita de fiscal. A palavra pousou entre os dois com um peso reconhecível. O fiscal, Paulo disse. O rosto de Dona Marlene mudou. Você tem audiência, ela disse. Faltam 9 dias. Paulo pousou a xícara. Norberto Salgado subiu no dia seguinte à compra. 35 mil reais à vista. Quando eu disse não, o aviso apareceu no portão na manhã seguinte. Dona Marlene ficou quieta por um instante, que tinha a qualidade específica de alguém ligando pontos que já deveria ter ligado antes. O Norberto vem tentando pegar esse terreno há 3 anos, ela disse. Ele vem reconstruindo o lado leste dessa cidade, quarteirão por quarteirão, um posto de saúde, moradia, comércio. O terreno da Zuleide era a última peça que faltava. Inclinou-se um pouco para a frente. Ele não conseguia comprar enquanto o imposto atrasado estivesse preso num processo da prefeitura. Então, esperou. E quando nada andou rápido o suficiente, parou de esperar e começou a empurrar. Olhou para Paulo. O leilão, ela disse. Ele esperava que aquele imóvel ficasse parado até a prefeitura levar isso por outro caminho. Que colocaria a negociação direto nas mãos dele, sem licitação aberta. Você entrar e pagar 18 mil não fazia parte do plano. Paulo pensou no homem que não tinha erguido a mão no leilão, porque não precisava. Pensou no jeito como ele tinha se virado na cadeira para olhá-lo. Não com pena, mas com alguma coisa mais parecida com irritação. Ele não vai parar no aviso, Paulo disse. Não, Dona Marlene disse. Ele não vai. Deixa eu fazer umas ligações. À noite antes da audiência, o quadro de energia que Paulo tinha remendado sozinho na primeira semana decidiu que não aguentava mais. Ele tinha rodado um circuito novo para alimentar uma lâmpada e um aquecedor pequeno no quarto dos fundos, usando fiação recuperada do depósito de Dona Marlene e o conhecimento que lembrava vagamente de ver o pai aplicar décadas atrás numa reforma qualquer da oficina. Não era trabalho de profissional, e por volta da 1 da manhã, isso ficou claro pelo cheiro de fio queimado que o acordou de um sono raso. Ele desceu correndo, desligou o disjuntor geral no escuro, guiado só pela memória de onde tinha instalado a caixa, e ficou parado na cozinha, ouvindo o próprio coração bater rápido demais, pensando que faltavam poucas horas para a audiência que decidiria se aquela casa continuava de pé, e que ele tinha acabado de estragar sozinho a única parte da fiação que já estava pronta. Foi Dona Marlene quem apareceu primeiro.
batendo a porta pouco depois das 2 da manhã, porque um vizinho do outro lado do morro tinha visto as luzes acendendo e apagando várias vezes e ligado para ela, sabendo que era a pessoa certa para chamar. Atrás dela vinha um homem que Paulo ainda não conhecia, um eletricista aposentado chamado Vicente, carregando uma caixa de ferramentas e um humor de quem já tinha sido acordado assim antes por boas razões. Trabalharam os três até o amanhecer. Vicente refazendo a conexão que tinha queimado, Dona Marlene segurando a lanterna e passando ferramentas, Paulo aprendendo, ali mesmo, sob pressão, o jeito certo de fazer o que tinha tentado fazer sozinho e errado. Por volta das 5:30 da manhã, a luz voltou a acender de forma estável, e Vicente fechou a caixa de ferramentas com um gesto satisfeito. "Isso aí segura", ele disse. "Vai numa audiência descansado, rapaz. A casa não vai pegar fogo enquanto você não estiver aqui." Alguém tinha trazido café numa garrafa térmica, e Paulo bebeu sentado nos degraus da varanda recém-consertados, olhando o sol nascer por trás do morro, pensando em Dona Zuleide sozinha no escuro por 60 anos, sem ninguém para chamar às 2 da manhã quando alguma coisa quebrava. Ela tinha feito aquilo tudo sozinha. Ele não estava tendo que fazer sozinho, e essa diferença ele começava a entender. Mudava o peso de tudo, mesmo sem torná-lo mais leve. Foi para casa trocar de roupa, colocando a camisa mais limpa que tinha, e guardou dentro do paletó a escritura, o aviso de interdição e a página dobrada que tinha arrancado do livro de registros. Não tinha decidido ainda o que fazer com ela. Sabia que teria que decidir dentro de poucas horas. O anexo da prefeitura tinha carpete gasto e luz fluorescente do tipo que deixa qualquer rosto com cara de quem não dormiu, o que, no caso de Paulo, era simplesmente a verdade. Ele chegou 20 minutos adiantado, com a camisa não tão limpa quanto gostaria, e sentou-se na primeira fileira com a jaqueta no colo. A sala foi se enchendo aos poucos. Ele não esperava reconhecer ninguém, mas foram chegando mesmo assim, em duplas e sozinhos, pela porta lateral, ocupando cadeiras sem se anunciar. Vicente, o eletricista, uma mulher da idade de Doroteia que Paulo não conhecia ainda, 2 pessoas que pareciam ter vindo de longe para estar ali, sem conseguir explicar exatamente por quê, se alguém perguntasse. Doroteia entrou por último, apoiada na bengala, e sentou-se no fim da segunda fileira. Encontrou os olhos de Paulo e fez um pequeno aceno que carregava um significado que ele ainda não tinha palavra para nomear. Norberto Salgado chegou com um engenheiro da prefeitura e um homem de terno que anunciava a palavra advogado sem precisar dizer nada. Sentaram-se à mesa da frente com a facilidade de quem já tinha se sentado em mesas assim antes e esperava se sentar de novo. Norberto lançou um olhar rápido para Paulo ao se acomodar na cadeira, breve e não exatamente maldoso. O olhar de um homem que já tinha escrito o final e estava ali apenas por cortesia com o processo. O presidente da comissão de obras da prefeitura abriu a sessão. O engenheiro leu as irregularidades primeiro, na mesma linguagem burocrática e sem inflexão em que tinham sido escritas, percorrendo a lista de itens sem nenhum comentário. Estrutura de varanda comprometida, trecho de telhado com infiltração histórica, instalação elétrica fora do padrão vigente, ausência de habite-se atualizado, instalação hidráulica fora da norma. Então Norberto se levantou. Ele era bom naquilo. Paulo já sabia disso desde o primeiro dia na varanda, mas ver aquilo numa sala como essa deixava mais claro ainda. Ele não usava a linguagem de quem vence. Usava a linguagem da razoabilidade relutante, de um homem que examinou a situação de todos os ângulos e chegou, contra a própria preferência pessoal, à única conclusão sensata. Ninguém aqui é vilão, ele disse, e disse do jeito que se diz algo que se quer antecipar, não algo em que se acredita de verdade. Aquele imóvel é genuinamente inseguro.
Um jovem comprou, sem nem conhecer direito, por R$ 18.000 e não tem como, sozinho, trazer aquilo para dentro da norma com os próprios recursos. Não estou aqui para tirar nada dele. Minha empresa está disposta a cobrir o custo total da demolição, quitar o imposto atrasado e ainda pagar um valor justo de mercado por cima disso. Assim, ele sai com dinheiro no bolso, em vez de uma responsabilidade que vai levar anos para conseguir resolver. Abriu as mãos. Isso não é crueldade. É o desfecho mais generoso disponível para todo mundo nessa sala. Algumas cabeças concordaram. Soava como verdade. Soava como o final sensato de uma história que tinha começado com uma decisão precipitada e um lance de R$ 18.000. O presidente olhou para Paulo. Senhor Fonseca, disse, o senhor é o proprietário registrado. Tem algo a dizer antes de irmos à votação? As pernas dele não estavam completamente firmes quando se levantou, mas seguraram. Tenho, ele disse. A voz saiu mais fina do que pretendia e ele fez força para engrandecê-la. O senhor Salgado diz que eu não consigo trazer o imóvel para a norma sozinho. Ele tem razão que eu não consigo fazer isso sozinho. E tem razão que eu não tenho dinheiro. Mas existe uma coisa que ele não sabe sobre aquela casa. E que ninguém nessa sala sabe também. Eu mesmo não sabia até a semana passada. Ele tirou o livro de registros da sacola e apoiou sobre o parapeito diante de si. Isso estava lacrado num cômodo que ninguém sabia que existia, disse, atrás de uma porta escondida no fim do corredor do segundo andar. É um registro. 60 anos dele. Abriu na primeira página. Vou ler um pouco para vocês. Leu a primeira linha. Os que ninguém mais atendia. Cada um deles era filho de alguém. Depois foi virando as páginas, escolhendo os registros com cuidado, lendo no tom simples de quem apresenta uma prova, não de quem constrói um discurso. O menino que chegou com febre alta, 12 anos, cuja mãe não tinha como pagar um hospital particular, a moça grávida enviada em segredo que saiu meses depois com trabalho e alguém para cuidar do bebê enquanto trabalhava. O homem com um machucado que não cicatrizava, tratado de graça, que ainda hoje manda cartão de fim de ano. Ele não performou nada daquilo. Leu do jeito que se lê algo que não precisa de adorno porque os fatos já bastam. E a sala de carpete gasto ficou muito quieta. Dona Zuleide Vasconcelos cuidou das crianças e dos doentes dessa cidade por 60 anos, Paulo disse quando fechou o livro. Os que o sistema já tinha desistido. Os que viraram maioridade sem nada, do jeito que eu virei há alguns meses. Ela nunca pediu crédito, nunca recebeu nenhum. Olhou em volta da sala. Vocês podem votar para derrubar aquela casa, mas deveriam saber o que estão derrubando antes de fazer isso. Por um instante, ninguém se moveu. Então, na segunda fileira, Doroteia se levantou. Fez isso devagar com a bengala e não olhou para a mesa da frente quando falou. Olhou para a sala. Eu morei naquela casa no inverno de 1966. Ela disse com a voz de quem tinha sido enfermeira por 40 anos e sabia como se fazer ouvir sem precisar levantar o tom. Eu estaria morta, ou pior, se ela não tivesse me acolhido. Fui fazer enfermagem. Trabalhei num hospital por 37 anos. Deixou aquilo pairar um instante. Eu não sou uma história de fantasma. Estou bem aqui. Sentou-se de novo. Na terceira fileira, Vicente se levantou. 1971, ele disse. Ela me deu de comer por um ano inteiro e não pediu nada em troca. Não tentou dizer mais do que isso e não precisava. Sentou-se. Uma mulher junto à janela se levantou. Minha mãe foi uma das dela na época da guerra. Fez uma pausa. Estou aqui porque aquela casa existiu. Um homem perto da porta se levantou e disse apenas 1 ano, e não conseguiu falar mais nada além disso, mas o ano bastou, e caiu na sala com o peso de tudo que representava. Depois outro, depois outro.
um atrás do outro, pela sala inteira. As pessoas se levantavam e diziam 1 ano, e os anos voltavam mais de meio século. E a luz fluorescente caía sobre uma sala cheia de rostos, fazendo algo que Paulo nunca tinha visto um grupo de pessoas fazer antes. Algo que parecia o ato físico de decidir parar de ter vergonha de uma coisa verdadeira. Norberto Salgado se virou na cadeira e observou a sala se levantar ao redor dele. O rosto dele tinha mudado. A suavidade não tinha desaparecido exatamente, mas alguma coisa por baixo daquela suavidade tinha se deslocado, do jeito que uma parede se desloca antes de a rachadura aparecer. Paulo olhou para ele e disse, baixo o suficiente para que só a frente da sala o visse: "O senhor pode comprar o terreno, senhor Salgado. Tenho dinheiro e eu não tenho, mas o senhor não pode comprar o que fez ele importar. Essa parte nunca esteve à venda." O presidente chamou um intervalo. No corredor, o barulho da sala atrás deles era um som baixo e contínuo, com a energia de gente que tinha acabado de fazer algo que não tinha certeza se ia fazer, e ainda estava sentindo o formato daquilo. Paulo ficou parado perto da janela no fim do corredor e viu pessoas que nunca tinha conhecido apertando as mãos umas das outras, do jeito de quem descobre uma história compartilhada que carregava separadamente havia muito tempo. Ouviu Norberto antes de vê-lo. Não os passos, mas a qualidade do espaço ao redor dele. O silêncio particular que segue um homem acostumado a ver a sala se abrir quando ele se move. Mas a qualidade daquele silêncio agora era diferente. Alguma coisa nele tinha mudado. Norberto veio parar a poucos passos, olhando pela janela ao lado dele. Tinha o olhar de um homem fazendo um cálculo, o mesmo olhar que carregava desde o primeiro dia na escada da varanda de Paulo. Mas os números tinham mudado, e dava para ver no rosto dele que ele sabia disso. "Quem mais sabe sobre esse registro?" ele perguntou. A voz saiu igual, cuidadosa. Paulo não respondeu à pergunta que ele tinha feito. Enfiou a mão dentro do paletó e tirou a página dobrada. "Tem uma coisa nesse registro que pertence ao Senhor", ele disse. "Não ao caso, não à audiência, só ao Senhor." Estendeu a página. "Quase não entreguei. Quero que o senhor saiba disso. Pensei nisso durante 2 dias." Norberto olhou para o papel na mão dele com o cansaço de um homem que já tinha recebido papel ruim antes. Paulo manteve o braço firme. Ele pegou, desdobrou com cuidado, leu uma vez rápido, do jeito que se lê algo tentando encontrar o fio da história, depois leu de novo, mais devagar. E dessa vez o cálculo saiu completamente do rosto dele, e algo diferente tomou o lugar. Algo que não tinha a qualidade polida de nada que Paulo já tinha visto vindo dele. "Onde você conseguiu isso?" ele perguntou. "Ela escreveu", Paulo disse. "Dona Zuleide. Ela mantinha um registro de todo mundo que passou por ali e do que aconteceu depois. Sua mãe chegou em janeiro de 1963. Tinha 17 anos e não tinha para onde ir. E alguém a mandou para a casa da Rua Tupi, porque era para lá que se mandava quem não tinha mais nenhum lugar. Ela teve um filho no quarto dos fundos na primavera seguinte." Olhou para ele. "Depois a família dela veio buscá-la, e ela voltou para a vida dela e nunca mais falou sobre aquele ano." Ele olhou para Norberto. "Mas Dona Zuleide escreveu para o dia em que alguém precisasse devolver isso para o senhor." Norberto não disse nada por um longo momento. Estava lendo a página pela 3ª vez, devagar, a página que não era longa e não precisava ser, porque os fatos que carregava eram do tipo que não exigia mais explicação. "Ela tinha 1 ano", ele disse por fim, e a voz tinha mudado, virado algo mais áspero e menos controlado do que qualquer coisa que Paulo já tinha ouvido dele. "A vida inteira teve 1 ano que ela não falava sobre, antes de conhecer meu pai. Se alguém perguntasse sobre aquele tempo, ela arranjava um motivo para sair da sala." Parou. "Eu achava que era vergonha de alguma coisa. Alguma coisa que tinha acontecido com ela."
Aconteceu sim, Paulo disse. Alguém a acolheu. Ele passou as costas da mão pela boca por um instante. Eu construí coisas, disse. O lado leste, o posto de saúde, a moradia. Falou do jeito de quem ouve a própria história, de um jeito diferente de como sempre tinha ouvido. Achei que estava construindo em direção a alguma coisa, compensando o que quer que fosse que ela não conseguia falar, fazendo um nome que valesse a pena ter, um nome sem buraco no meio. Olhou para a página na mão. Ela era uma menina, Paulo disse. Estava sozinha e estava com medo, e alguém a acolheu, na casa que o Senhor veio derrubar. Ele ficou quieto de novo, e dessa vez o silêncio era do tipo que preenche o espaço em vez de esvaziá-lo. Dobrou a página com cuidado, ao longo da dobra original. O gesto lento e respeitoso de um homem lidando com algo que sabe que vai guardar pelo resto da vida. Você podia ter usado isso, ele disse. 1 hora atrás, eu estava tentando tirar sua casa debaixo de você. Eu sei, Paulo disse. Mas ela não é minha. Nunca foi. Ela vinha carregando isso na direção do Senhor desde 1963. E só precisava de alguém para fazer o último trecho da viagem. Foi então que o funcionário do presidente da comissão apareceu na porta do corredor, chamando os dois de volta para a sala, avisando que a sessão estava prestes a ser retomada. Norberto ainda segurava a página dobrada quando começou a caminhar, e Paulo o seguiu alguns passos atrás, sem saber ainda o que aquele homem ia dizer quando a porta se fechasse atrás dos dois e o presidente batesse o martelo pedindo silêncio para retomar a votação que decidiria o destino da casa da Rua Tupi. A sala voltou a se acomodar quando o presidente bateu o martelo pedindo silêncio. Paulo sentou-se na primeira fileira com o livro de registros ainda apoiado sobre os joelhos e sentiu, mais do que viu, Norberto tomar seu lugar à mesa da frente, a página dobrada desaparecendo no bolso interno do casaco. O presidente confirmou que a recomendação do engenheiro permanecia como estava registrada. Então, Norberto pediu para falar antes da votação. O presidente olhou para ele com a expressão de quem não sabia ao certo o que estava prestes a acontecer na própria sessão. Norberto se levantou. Não parecia mais o homem que tinha aberto a audiência. Alguma coisa tinha sido reorganizada por trás do rosto dele, silenciosamente, sem aviso, e o resultado era um homem que ocupava um pouco menos de espaço na sala do que antes. Não por diminuição, mas por um tipo diferente de presença. A presença de alguém que acabou de largar um peso e está de pé de outro jeito por causa disso. Estou retirando o interesse da minha empresa nesse imóvel, ele disse. Falou de forma simples, sem a arquitetura calorosa e persuasiva do discurso anterior. Minha construtora não vai buscar a aquisição desse terreno. O advogado ao lado dele ficou muito quieto. Além disso, Norberto continuou, gostaria de pedir que a comissão conceda ao atual proprietário um prazo razoável para trazer o imóvel à norma. Olhou para o engenheiro. 1 ano. O que ele já fez em pouco mais de 2 semanas está documentado e é trabalho de verdade. Deem a ele 1 ano. Fez uma pausa. Vou cobrir pessoalmente o imposto atrasado, disse. Não como compra, não como investimento, como uma dívida que eu não sabia que devia até essa manhã. Sentou-se. A sala ficou em silêncio, do jeito específico de uma sala que acabou de assistir alguém fazer algo que não esperava e ainda estava processando o que aquilo significava. O engenheiro olhou para os próprios papéis, depois para as fotografias de Paulo, que o presidente tinha passado ao longo da mesa durante o intervalo. Olhou para elas por um momento, com a atenção de um homem lendo algo que muda o caráter do que já tinha lido antes. Diante dos reparos documentados e da retirada do interesse de aquisição, ele disse,
Estou disposto a revisar minha recomendação para um prazo de adequação em vez de demolição imediata. A votação não foi apertada. A sala inteira tinha se levantado ali dentro e a comissão tinha visto aquilo acontecer. E ninguém naquela mesa queria ser a pessoa que votava contra algo que a sala inteira acabara de reivindicar como importante. O imposto atrasado somava cerca de R$ 22.000, o acúmulo de 12 anos de uma casa que ninguém tinha querido. Norberto pagou no dia seguinte, no guichê do cartório, pessoalmente, sem levar o advogado junto. Não pediu que o nome dele aparecesse em nenhum documento. O funcionário de gravata bem alinhada, o mesmo que tinha entregado a chave a Paulo semanas antes, processou o pagamento com a neutralidade cuidadosa de alguém que sabia estar testemunhando algo que descreveria de formas diferentes, dependendo de quem perguntasse. Naquela mesma semana, Paulo recebeu uma mensagem inesperada do banco. O empréstimo consignado, que vencia em poucos dias, tinha sido quitado integralmente por um depósito de origem que o aplicativo não detalhava. Ele soube, sem precisar confirmar com ninguém, de onde tinha vindo aquele depósito. Paulo estava na varanda quando a picape de Norberto subiu a rua Tupi naquela noite. Não a picape grande e limpa da primeira vez. Uma picape mais velha, verde escura, com lama seca nos estribos. Norberto veio sozinho pelo caminho e parou ao pé da escada. Estava com roupa de trabalho, do tipo que já tinha visto trabalho de verdade. "Posso ver?" ele perguntou. "O cômodo." Paulo o deixou entrar. Levou-o escada acima com a lanterna, do mesmo jeito que tinha levado Doroteia, e ele ficou parado na soleira do cômodo, olhando as prateleiras de caixas, a cama pequena encostada na parede, a escrivaninha sob a janela, onde a cidade lá embaixo aparecia em sua pequena grade de luzes. Paulo mostrou a ele a caixa da mãe dele. Não havia muita coisa. Um pente de tartaruga, uma pulseira de identificação de hospital e um papel dobrado com um peso e um comprimento anotados numa data da primavera de 1963, na letra de Dona Zuleide. 3 quilos e 300 gramas, 50 centímetros. O tipo de registro que uma pessoa guarda quando entende que todo começo merece uma testemunha, mesmo os que ninguém mais está observando. Norberto se sentou no chão do cômodo, com a caixa no colo. Não numa cadeira, no chão mesmo, entre os 60 anos de coisas guardadas, as costas apoiadas na estante e a luz da lanterna tremendo desigual sobre o rosto dele. Tirou os itens um de cada vez e segurou cada um por um momento antes de pousá-lo de novo. Paulo o deixou ali. Alguns cômodos, uma pessoa precisa estar sozinha dentro deles. Foi na semana seguinte que Dona Marlene subiu o morro com uma pasta debaixo do braço e um olhar diferente de todos os que Paulo já tinha visto nela. Não dá para tocar uma casa cheia de gente que precisa de ajuda no seu bolso do dia para a noite, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha e abrindo a pasta. Não é legal, não é seguro, não segura depois do primeiro inverno difícil. Então é isso que a gente vai fazer. Foi colocando os papéis sobre a mesa, um a um. Uma associação sem fins lucrativos, uma diretoria com pessoas adultas que respondiam legal e financeiramente, um registro formal junto à vigilância sanitária para que o atendimento pudesse acontecer às claras, dentro da lei, com um profissional de saúde responsável. "Você toca", ela disse a Paulo. "Você é o motivo de tudo isso existir de novo e é você quem mantém a porta aberta. Mas você não carrega isso sozinho." A voz dela mudou de leve. Esse foi o único erro que a Zuleide cometeu. Ela carregou essa casa sozinha por 60 anos e essa cidade deixou. Fez tudo em segredo porque não tinha escolha. E morreu com a janela pintada de preto, porque não podia confiar que a cidade fosse segurar o que ela tinha construído. Fez uma pausa. "A gente não vai fazer isso com você."
Doroteia assumiu a parte legal e sanitária, com os 40 anos de experiência navegando a administração hospitalar e as conversas certas com as pessoas certas. Norberto entrou com o dinheiro inicial e o nome dele em nenhum papel. Disse que ia cobrir a reforma estrutural, a parte elétrica, a hidráulica, o trabalho de telhado que ia além do que Paulo tinha remendado na primeira semana. E disse isso do jeito de um homem que já tinha decidido sem precisar de negociação. A única coisa que pediu foi que o quarto dos fundos continuasse sendo um quarto. O trabalho começou de verdade, quando o inverno cedeu. A equipe de Norberto vinha nos dias úteis, com a licença certa e a ferramenta certa, avançando pela parte estrutural e mecânica com eficiência. Fiação nova passou pelas paredes antigas, a hidráulica foi refeita dentro da norma e o telhado ganhou madeiramento e telhas novas. O trecho que Paulo tinha coberto de lona na primeira semana, finalmente resolvido de verdade. Mas nos fins de semana, outra coisa acontecia. Vicente voltava aos sábados com vizinhos que sabiam mexer com elétrica e hidráulica, sem cobrar nada além de café. Uma vizinha trouxe cortinas costuradas à mão. Dona Marlene levou móveis recuperados do depósito ao longo de semanas, e os valores nos recibos não eram valores de verdade. Eram a forma de uma dívida que ela pagava a alguém que já não estava viva para receber diretamente. Paulo fez o acabamento com as próprias mãos. Cada porta encaixada ao batente. Cada caixilho liberado e envidraçado onde o vidro antigo tinha rachado. Cada degrau aplainado e revestido com óleo aplicado na direção do veio da madeira, do jeito que o pai tinha ensinado, anos atrás, na oficina pequena nos fundos de casa. Em maio, mais de 30 pessoas voltaram à casa da Rua Tupi num domingo, gente que Dona Marlene tinha localizado ao longo de meses, cruzando os registros do livro com o que sabia da história da cidade, fazendo ligações que atravessavam décadas e diversos estados. Nem todos ainda estavam vivos, nem todos os vivos conseguiam viajar, mas o suficiente veio, e o número deles, o simples fato de existirem tantos, foi algo que Paulo ficou parado observando por um longo momento antes de entrar. Entraram pelo portão que Paulo tinha deixado quebrado de propósito, em duplas e pequenos grupos, a maioria de cabelos grisalhos, alguns com os próprios filhos adultos ao lado, movendo-se pela casa restaurada com as mãos tocando as paredes e os batentes reformados, do jeito que se toca um lugar que a pessoa carregou por dentro durante muito tempo e agora está confirmando por fora. Um homem na casa dos 60 anos encontrou sua caixa e leu o bilhete 2 vezes antes de se virar para a filha que tinha vindo com ele. Botei o nome dela na minha filha, disse, com a voz embargada. Nunca contei por quê. Achava que a história me fazia parecer que eu vinha do nada. Pressionou o dorso da mão contra a boca. Eu vim disso aqui. Isso não é nada, não. Norberto chegou tarde e sozinho. Ficou na borda da cozinha por um tempo, sem se juntar ao grupo, observando a sala com uma expressão que Paulo não saberia nomear. Depois se moveu para o centro e a sala foi ficando quieta ao redor dele. Quero contar uma coisa, ele disse. Não tinha a fala ensaiada da audiência. Soava como um homem que tinha decidido, na última hora, dizer a versão verdadeira em vez da versão preparada. Minha mãe teve um ano que nunca falou sobre a vida inteira, um ano antes de conhecer meu pai. Eu passei 50 anos com vergonha de alguma coisa que nunca tive permissão de saber. Fez uma pausa. Há 2 semanas descobri o que era esse ano. Ela veio para cá. Tinha 17 anos e estava sozinha e com medo, e alguém a acolheu. Olhou para Paulo. Ele podia ter usado o que encontrou para me tirar dessa casa. Me devolveu, em vez disso. Disse que sempre foi meu. Olhou de volta para a sala. Passei 3 anos tentando derrubar esse lugar. Estou dizendo isso claramente. Entendo agora o que eu estava realmente tentando fazer. E parei. O silêncio que se seguiu não era vazio.
Alguém começou a bater palmas, devagar, e outros seguiram. Ninguém propôs mudar o nome da casa. Alguém sugeriu uma placa de bronze, e Paulo disse que não, sem grosseria. A casa era a casa de Dona Zuleide, sempre tinha sido, e continuaria sendo. A única coisa que mudou foi a janela da torre. Ela ficou acesa. Outubro chegou, com sua luz baixa, dourando as partes antigas da casa contra o cinza do morro. Paulo estava ali havia quase um ano e conhecia a casa agora do jeito que se conhece uma coisa trabalhada com as próprias mãos. Seu Adalberto tinha se mudado para o quarto do primeiro andar, o que ficava perto da cozinha 2 meses antes, quando o tratamento entrou na fase de acompanhamento e Paulo finalmente conseguiu, com o consultório clandestino agora formalizado e funcionando, garantir consultas regulares sem o peso que quase os tinha afundado no ano anterior. O pai passava as tardes na varanda recém-refeita, observando Paulo trabalhar, e às vezes erguia a mão para apontar um detalhe que só um homem de oficina saberia enxergar. Dona Marlene trouxe Bruno até o morro numa terça-feira à noite, na 3ª semana de outubro. Ele tinha 16 anos e o corpo de quem cresce rápido demais, sem comida suficiente, todo ângulo e imobilidade cautelosa. Carregava uma mochila de lixo com os pertences no ombro, do jeito de quem aprendeu que carregar tudo o que se tem parece menos vulnerável quando parece uma escolha, não um fato. Tinha dormido atrás de um posto de gasolina havia 3 semanas. Alguém tinha avisado Dona Marlene. Dona Marlene tinha dito a ele que havia um lugar no alto do morro. Ele parou no portão quebrado, que Paulo mantinha quebrado de propósito, porque todos que chegavam ali paravam primeiro naquele portão e olhavam para cima com o mesmo olhar avaliador de quem aprendeu a ler ambientes depressa, porque ler depressa era questão de sobrevivência. "Essa é a casa mal-assombrada?" ele perguntou. Não era bem uma pergunta. "Era assim que chamavam", Paulo disse, descendo o caminho até ele. "Meu nome é Paulo. Aqui tem uma consulta gratuita toda semana e um quarto seco para quem precisa." Fez uma pausa. "Você quer entrar?" Bruno olhou para ele com a avaliação seca de quem já tinha ouvido promessas confortáveis antes e aprendido a precificá-las com cuidado. "Qual é o acordo?" ele disse. "Ninguém dá nada de graça assim." "Alguém deu", Paulo disse. "Ela morou aqui 60 anos e manteve a porta aberta para quem precisava de um lugar para cair de pé. Faz 12 anos que ela se foi. Eu estou mantendo aberta agora. Quero que você arrume sua cama de manhã, lave sua louça à noite e vá para a escola. Quer esteja com vontade ou não. É só isso." Segurou o olhar dele. "Você vai passar um tempo esperando ter que pagar por isso de algum jeito." "Não tem. Essa é a parte que só se acredita depois de ficar tempo suficiente aqui." Ele o observou por um longo momento. Depois atravessou o portão. Paulo o instalou no quarto dos fundos, o mesmo onde Norberto Salgado tinha dado seu primeiro suspiro na primavera de 1963, e onde tantos outros haviam encontrado um começo que a casa nunca anunciou abertamente. Na manhã seguinte, encontrou Bruno no corredor do 2º andar, olhando para o batente de porta marcado do chão ao teto com traços de lápis, indo 7 décadas para trás. "Quem são todas essas pessoas?" ele perguntou. "Todo mundo que já morou aqui", Paulo disse, voltando uns 70 anos, principalmente crianças. Foi até perto dele. "Cada linha é uma pessoa, cada nome é alguém que ficou na mesma soleira que você está agora." Foi até a cozinha, pegou o lápis que ficava na janela exatamente para aquele propósito e voltou, entregando-o a Bruno. "Vai", ele disse. Bruno se virou, encostou as costas no batente e marcou a própria altura com cuidado, escrevendo a data ao lado com a própria letra. Naquela noite,
Paulo subiu até o cômodo da torre antes de dormir, do jeito que tinha se acostumado a fazer, checando as portas, o fogão, as janelas. Parou diante do vidro claro onde Dona Zuleide tinha se sentado por anos, olhando a cidade lá embaixo. A mesma cidade que atravessava a rua havia décadas, sem nunca perguntar para cima. Deixou a luz acesa, a mesma que agora ficava ligada todas as noites, visível do pé da rua Tupi e de boa parte do centro da cidade, para quem lembrasse de olhar naquela direção. Casa não é o lugar que retém alguém, é o lugar que a pessoa decide manter. Ele não sabia que acreditava nisso até ouvir a própria voz dizendo isso a um garoto com uma sacola de lixo e uma pergunta nos olhos. Às vezes, a casa que ninguém quer é a única que ainda guarda espaço para quem precisa recomeçar. Paulo não escolheu aquela casa porque acreditava em fantasma nenhum. Escolheu porque não tinha mais nada a perder e no fim descobriu que aquilo que a cidade inteira chamava de assombração era, na verdade, uma generosidade esquecida atrás de uma porta lacrada, esperando alguém disposto a devolvê-la ao mundo. Se essa história te tocou, deixa nos comentários o que você recomeçaria se tivesse essa chance. E se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima história pode ser exatamente a que você estava precisando ouvir.